Salve acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao programa Café com Acupuntura, aqui onde nós discutimos casos clínicos e eu trago o melhor conteúdo para vocês terem os melhores resultados tratando as emoções dos seus pacientes. Sejam muito bem-vindos, hoje vamos falar sobre padrões de desequilíbrios do estômago, né? Quem está gostando dessas aulas de padrões de desequilíbrios, né? Já falamos de todos os padrões de desequilíbrios de todos os órgãos e agora nós vamos começar então os padrões de desequilíbrios das vísceras, tá? Grande Gisley Fernandes, Inocência Esteban, Sandra, Maravilha, Juliana, Valdeir, Elaine, sejam todos muito bem-vindos, tá? Então vou fixar aqui para nós começarmos o nosso Café com a Acupuntura de hoje, iniciando a série Padrões de Desequilíbrios das Vísceras, tá? Café com a Acupuntura. Sejam todos muito bem-vindos. Epa. Perfeito. Maravilha. Lembrando que estamos com as inscrições abertas para o curso de acupuntura na inteligência emocional e você não pode ficar de fora, tá? Estamos com mais de 70% das inscrições preenchidas, das vagas preenchidas, então corra, faça a sua inscrição e tenha em mãos todo o conteúdo necessário para você entregar os melhores resultados para os seus pacientes, ser um acupunturista fora da curva, sabendo avaliar, fazer o diagnóstico energético e emocional e mais do que isso, seguindo uma linha terapêutica exata que vai te dar segurança para tratar os seus pacientes e vai te dar segurança para ter os melhores resultados. Tá? Isso é o que eu chamo de transformação, é isso que eu chamo da cereja do bolo da acupuntura, é isso que eu chamo de a maior virada de chave dentro da acupuntura. Então, você precisa estar dentro desse curso. Tá? Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de fazer a inscrição nesse curso, que está fantástico. Acupuntura na Inteligência Emocional 2.0. Eu te aguardo do outro lado. Tá? Se vocês tiverem ideia do que tem dentro do curso, vocês fariam esse curso sem titubear. Tá? Eu vou até postar hoje, ao longo do dia, no story de uma aluna que mandou uns resultados que ela teve somente com o conteúdo gratuito que eu fiz na semana da acupuntura emocional. Só para vocês terem ideia. Imagina o que tem dentro desse curso. Tá? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá? Vamos começar a falar sobre os padrões de desequilíbrios do estômago. Show de bola! Então aguardo todos vocês. Vai lá, faça sua inscrição. Professor, tenho dúvida. Não sei se o curso é para mim. Me chame no direct que eu tiro todas as suas dúvidas. Tá? Estômago, então, chegou a hora das vísceras. Padrões de desequilíbrios energéticos do estômago. E para nós falarmos do estômago, então, nós precisamos entender alguns detalhes, né? Alguns detalhes importantes da função energética do estômago, né? Inclusive, eu já fiz aulas sobre a fisiologia energética de cada um dos órgãos e cada uma das vísceras. Tá? Então são playlists aí que eu tenho no meu canal do Acupunturista no YouTube que você pode assistir. Tá? Inclusive essa playlist de padrões de desequilíbrios de cada órgão e víscera vai entrar como bônus também depois para os alunos do curso de acupuntura na inteligência emocional. Quem entra faz uma revisão brutal de todos os conteúdos da pós-graduação. Tá? Então, o estômago, precisamos entender qual que é a função dele, né? Qual que é a função do estômago? Né? A função do estômago é decompor e maturar, amadurecer ali os alimentos para que o baço, então, né, venha e faça a transformação e o transporte desses alimentos. Separa a energia pura da energia impura para fazer matéria-prima, como líquidos orgânicos e sangue. Líquidos orgânicos e sangue. Tá? Então, quando nós falamos de estômago, nós temos que entender que ele é uma fonte de matéria-prima, né? É por ele que chega toda a matéria-prima, né, dos alimentos para a formação do sangue e para a formação de líquidos orgânicos. Então, isso é um ponto primordial. Então, se você tem, inclusive, um paciente, olha só o nível que nós vamos chegar nessas aulas aqui. Se você tem, por exemplo, um paciente que tem uma artrose
de joelho, de quadril, de ombro, de coluna, né? O paciente que tem artrose, ele tem um desgaste de líquido sinovial, né? Ele tem uma baixa reserva de líquido sinovial. E o líquido sinovial, ele é um líquido orgânico, ele é um dinheiro. Né? E então, quando você pensa em tratar esses pacientes, você tem que entender que o estômago pode estar deficitário energeticamente ou na alimentação de matéria-prima para fornecer, né, a formação desses líquidos orgânicos. Tá? Então, inclusive, se você tem um paciente que tem predisposição a ter artroses na vida, já é um ponto primordial de você fortalecer o estômago desse paciente, para não deixar que a baixa produção de líquido sinovial possa, né, vir desencadear um processo aí de artrose no futuro. Tá? Então, inclusive, você consegue fazer a prevenção. E aí, se o estômago ele é responsável pela maturação, né, pela decomposição e pelo amadurecimento dos alimentos, quando nós temos uma baixa energia do estômago, tá, nós vamos ter uma baixa energia no organismo. Se ele é fonte de matéria-prima, né, se é ele que pega energia indo dos alimentos, se nós temos uma baixa energia do estômago, nós vamos ter uma baixa energética geral. Tá? E além disso, né, o estômago, como eu já falei, ele é a fonte de origem dos dinhe, dos líquidos orgânicos. Tá? E uma das principais funções do estômago, então, né, e que gera o desequilíbrio, é diretamente a dieta, tá? A dieta, a alimentação. Nós vamos falar mais um pouquinho a respeito disso ao longo da live, tá? Então, o que nós precisamos entender? Baixa energia do estômago, baixo Ti do organismo. Eles que coordenam o dinhe, né? Os líquidos orgânicos, e a alimentação é o ponto primordial de desequilíbrio do estômago. Tá? Então, muitos fatores vão estar correlacionados à energia da alimentação. E nós temos 3 processos principais que nós precisamos entender na alimentação quando falamos de desequilíbrios do estômago. Tá? Então, o primeiro que nós temos que entender é: essa alimentação ela é restritiva, ela é na quantidade certa, mas, na verdade, o que mais interessa é a natureza dos alimentos. Natureza dos alimentos. Então, se você come muitos alimentos de característica fria, você gera um processo de acúmulo de frio no organismo, um frio interno. Se você come muitos alimentos de características quentes, né, você vai gerar um calor interno no organismo. Tá? Então, a dieta, a alimentação deve ser rica em minerais, nutrientes e equilibrada. Tá? Para definitivamente não gerar um processo de desequilíbrio energético no organismo. Então, o primeiro fator da alimentação, natureza dos alimentos. Tá? Natureza dos alimentos. Segundo fator, regularidade e horário. Regularidade e horário que você come esses alimentos. Se você passa o dia todo em jejum e tem uma alimentação muito densa, pesada no período noturno, né, que é a hora que o estômago está em diminuição da sua atividade energética, então ele precisa entrar em repouso para que o sangue do organismo ele tenha uma conexão maior com o fígado para trazer a limpeza energética e emocional, isso acaba prejudicando. Então, se o seu estômago está com muito alimento durante a noite, né, e passando esse alimento para os intestinos durante a noite, o seu sangue ele precisa, né, nutrir todos esses órgãos e vísceras para fazer o processo digestivo. E aí atrapalha na sua qualidade de sono, atrapalha na sua qualidade energética, na sua qualidade do sono e na sua qualidade mental. Então, além de você passar a noite inteira decompondo, amadurecendo os alimentos, você também vai ficar ruminando as emoções no dia posterior, por conta que o sangue mantém uma atividade mais na questão digestiva do que na parte de limpeza energética e emocional do fígado. Olha só que interessante, hein? Tá? Então, horário e regularidade da alimentação, ela é de extrema importância também aqui no nosso entendimento dos padrões de desequilíbrios do estômago. E por fim,
uma das questões que eu acho mais importante de falar aqui, que muita gente não leva isso em consideração, é a condição dos alimentos. Professor, condição dos alimentos? Sim. Qual que é a condição que você come determinado alimento? E aqui entra um dos pontos mais primordiais que eu acho dentro da medicina chinesa, que é a característica da sua alimentação. Por que você come mais de um alimento? Por que você tem escolha desses alimentos? E essa condição dos alimentos vem por uma questão mental. Então, quando você está mais ansioso, você tem uma preferência por alimentos mais densos, hipercalóricos, com mais quantidades de açúcares. Quando você está mais preocupado, mais inseguro, mais insatisfeito, quais são as suas escolhas alimentares? A condição da sua alimentação. Tá? Você come em eventos sociais, qual que é a sua luta e fuga nos alimentos? Tá? Qual que é a sua luta e fuga nas bebidas? Qual que é a sua luta e fuga, né? Aquele alimento que você come por prazer, a sua alimentação, o seu paladar mais infantil, que mostra uma característica emocional, mental por trás. Então, a escolha alimentar, ela é interessantíssima e isso predispõe a hábitos alimentares. Então, se você tem uma condição mental, uma condição consciencial ou, né, no seu inconsciente de algo emocional que faz você ter as piores escolhas alimentares, isso prejudica imensamente o seu padrão do estômago, tá? E o padrão do estômago, ele é um padrão geral. Então, por isso que eu falo sempre, e nós vamos ver evidentemente aqui nos padrões de desequilíbrios do estômago, assim como nós vimos nos padrões de desequilíbrios do baço, tá? Que definitivamente nós entendemos que o fator alimentar, ele vem muito por uma condição mental. E a condição mental, ela gera um padrão de desequilíbrio energético. Por isso que quando você trata as emoções dos seus pacientes, você começa a ter resultados muito mais eficientes. Tá? As questões mentais, elas advêm desde o período da concepção. Então, o primeiro meridiano de energia formado é o meridiano Shomai, que ele coordena as emoções. E os chineses falam isso há mais ou menos 10, 20 mil anos atrás. Tá? E isso nós temos que entender que já foi provado pela neurociência, né? Em pesquisas interessantíssimas que eles usaram com eletrocardiograma e eletroencefalograma, como eu expliquei nas aulas da Semana da Acupuntura Emocional. Tá? Então precisamos entender que definitivamente tratar as emoções é o gatilho principal para você ter os melhores resultados com os seus pacientes. Tá? Muitos dos nossos padrões de desequilíbrios energéticos e físicos vêm de padrões emocionais. Tá? A forma como você lida com a emoção, a forma como você gera um controle emocional, a forma como você tem hábitos diários, a forma como você tem hábitos alimentares, tudo vem de uma questão emocional. E ela pode ser consciente ou inconsciente, que faz você paralisar, Então, anotem essa dica aí. Tá? O que virou a chave para mim dentro da acupuntura foi tratar as emoções, e é por isso que eu trago para vocês, tá? De uma forma tão aberta aqui, que o tratamento das emoções é a grande cereja do bolo da acupuntura. Tá? Quem está aí no curso de acupuntura na inteligência emocional, quem está entrando para o curso de acupuntura na inteligência emocional, tem essa noção de uma maneira muito mais profunda. Tá? Seria nesse caso a dessensibilização da Terra? Sim, dessensibilização da Terra. Mais importante do que isso é entender que não só a emoção da Terra pode gerar as piores escolhas alimentares. Tá? Você pode ter, então, piores escolhas alimentares por outras emoções também. E nesse caso não vai ser só a dessensibilização da Terra. Tá? Muitas vezes você vai ter que fazer todas as dessensibilizações. Até mesmo para você entender, até mesmo para você dar a informação para o seu paciente de um autoconhecimento de qual é a emoção que ele sente. Né? Porque cada processo de dessensibilização gera uma limpeza
emocional. E a limpeza emocional, ela gera um processo de autoconhecimento. É a partir da limpeza emocional que você olha para você e fala, nossa, eu não percebia que eu era inseguro. Eu não percebia que eu era ansioso dessa forma. Eu não percebia que eu tinha essa insatisfação ou essa frustração. Mas a partir de um momento de limpeza, né, você só sabe que a casa está muito suja depois que você limpa ela. Às vezes você acha, nossa, a casa está limpinha, né? Não preciso nem limpar. Mas vai e joga água, né? Limpa essa casa para você ver a cor, né? A cor que vai sair essa água. Então você só tem esse autoconhecimento a partir do momento que você faz a limpeza das emoções, tá? Tratar as emoções dos pacientes muda completamente o rumo do seu tratamento, traz muito mais resultados. Grande Karen está aqui conosco. É incrível ter vocês, alunos do curso de Acupuntura na Inteligência Emocional, sempre conosco aqui, tá? Então, precisamos entender isso, que é um dos principais fatores. Então, quando eu falo que as emoções são fontes de desequilíbrios energéticos, é aqui, tá? Uma emoção gera uma condição alimentar que gera um padrão de desequilíbrio energético ali no baço, no estômago, como estamos falando aqui hoje, tá? E emoções, né? As emoções como a preocupação e os pensamentos excessivos compromete energeticamente o estômago. Compromete energeticamente o estômago. Tá? E aí nós precisamos entrar então nos padrões de desequilíbrios de cada órgão, nos padrões de desequilíbrios específicos do estômago. Tá? Então o principal padrão de desequilíbrio que nós vamos ver aqui no estômago é uma deficiência de Qi do estômago. Uma deficiência geral do estômago. E por que pode vir uma deficiência geral do estômago? Que causa? Alimentação, dieta. Uma dieta. Mas a dieta aqui não é dieta de emagrecimento. Ela pode interferir sim, mas quando eu falo dieta, são hábitos alimentares. Hábitos alimentares. Segundo fator que pode interferir diretamente na deficiência de Qi do estômago: emoções. E a cronicidade de um padrão de desequilíbrio. Olha, Manu Fechini, gente, o curso dele é sensacional, vale muito a pena. Se as pessoas entendessem a profundidade que é o curso de Acupuntura na Inteligência Emocional, eles entravam sem medo. Tá? Eu acho que falta um pouquinho das pessoas entender que a Acupuntura na Inteligência Emocional não é um cursinho básico de tratamento das emoções. É um curso de transformação intra e interpessoal. É um curso de transformação profissional. É um curso de transformação da vida dos seus pacientes. Tá? Não é nada simples. É algo profundo de limpeza emocional dos seus pacientes. Vocês não vão achar em lugar algum um tratamento emocional de maneira tão profunda quanto o curso de Acupuntura na Inteligência Emocional. Podem ter certeza disso. Tá? Quem estiver disposto a pagar para ver, entra para o curso, que eu tenho certeza que você vai mandar uma mensagem para mim e falar: professor, realmente, durante aquela aula do Café com Acupuntura de padrões de desequilíbrios do estômago, você falou sobre o curso, eu entrei e realmente transformou a minha vida e dos meus pacientes. Aí, ó, é um divisor de água nos atendimentos. Essa é a grande realidade do curso. Tá? Show! E aí, então, né, como que pode estar a língua de um paciente que tem deficiência de energia do estômago, deficiência de Qi? Essa língua, ela vai estar sem saburra. Por quê, professor? Como que vai ter saburra, sendo que a saburra é um subproduto da digestão? A saburra é um subproduto da transformação, do amadurecimento e da decomposição dos alimentos. Se o estômago não tem energia, nem energia yin, nem energia yang, como que ele vai fazer a maturação e a transformação dos alimentos? Então, como que ele vai fazer esse subproduto que é a saburra? Então, a língua apresenta sem saburra. Tá? E ela também pode apresentar como pálida. Ah, professor, mas por que pálida? Porque se tem deficiência de energia do estômago, e o estômago é quem fornece matéria-prima para a formação de sangue e de líquidos orgânicos, essa língua vai ter deficiência de sangue. Essa é uma língua que pode apresentar seca. Por quê? Porque não tem a formação de líquidos orgânicos.
não tem matéria-prima. Ou pode ter matéria-prima, mas o estômago não tem energia para transformar esses alimentos e formar sangue e líquidos orgânicos. Show? E quais pontos nós podemos utilizar então para isso? Principal ponto, estômago 36. Principal ponto, o ponto terra da terra, ponto chu dorsal, né? Ponto chu dorsal, ponto terra da terra, o ponto do estômago que cai no elemento terra, um ponto de autocontrole, um ponto de regular a energia do estômago, tá? Um dos principais pontos de acupuntura. VC12, ponto alarme do estômago, melhora a energia do estômago, ponto alarme ou ponto mu do estômago, tá? Bexiga 21, ponto chu dorsal do estômago, e o ponto R6, que é um ponto geral de melhora da energia de todos os órgãos e vísceras. Tá? Pergunta interessantíssima. Rosa, estômago 36 em tonificação? Rosa, eu não uso tonificação e sedação na forma de puntura das agulhas. Tá? A forma como eu uso sedação e tonificação são pelos chu dorsais, pelos chu antigos. Tá? Pelos chu antigos. Eu tenho uma aula específica somente sobre tonificação e sedação, como eu faço nos meus pacientes e como eu vejo os melhores resultados. Tá? Então, agulha eu sempre uso a 90 graus em rotação horária e anti-horária. Tá? Mas o meu método de tonificação e de sedação vem pelos chu antigos, que é a melhor forma que eu vejo para os melhores resultados dos meus pacientes. Eu tenho uma aula específica sobre tonificação e sedação. Se você tiver interesse, me mande um direct que depois eu te mando essa aula para você ver de forma profunda como eu uso tonificação e sedação dentro da medicina chinesa. Tá? Então, ponto R6 melhora todos os padrões de desequilíbrios de todos os órgãos e vísceras. Tá? Outro padrão de desequilíbrio, deficiência específica de Yin, Qi do estômago. Deficiência de Yin, Qi. Se nós temos uma deficiência geral de energia, nós vamos ter deficiência de Yin, Qi do estômago. E a deficiência de Yin, Qi do estômago, ela vai se mostrar através da língua, marcando uma língua com fissuras, com alteração de forma, fissuras, deficiência de Yin do estômago, tá? E esse padrão de desequilíbrio também vem por dietas irregulares, uma alimentação irregular, uma alimentação fora de horário, sem regular, a natureza dos alimentos errada, uma condição alimentar, uma condição mental que faz você ter as piores escolhas alimentares. Tá? E um fator muito importante que gera um padrão de desequilíbrio de Yin, né, são os hábitos alimentares. Os hábitos alimentares. Se você se alimenta muito mal, tem piores escolhas alimentares, tá? Isso gera um padrão de deficiência da energia Yin. Por quê? Porque não tem matéria-prima. Se você só come hambúrguer, se você só come alimentos hiperprocessados, enlatados, embutidos, isso gera uma deficiência na matéria-prima, uma deficiência de energia Yin. Uma deficiência na formação de sangue e de líquidos orgânicos. Tá? E isso prejudica e muito os padrões de desequilíbrios. Tá? Pontos que nós podemos utilizar, então, que vão auxiliar no padrão de desequilíbrio energético com uma deficiência de Yin Qi do estômago. Tá? Então são VC12, né, que é um ponto principal do estômago, ponto mu, ponto alarme do estômago, tá? Ponto estômago 36, ponto terra, do ponto do estômago que cai na terra, que faz uma harmonização. Tá? Baço 6 regula a energia do Qi. Né? Baço 3 também são pontos, né, que nutrem os fluidos. Melhora a absorção de Yin, tá? Melhora a absorção da matéria-prima para a formação de sangue e de dinheiro. Depois nós vamos entrar em padrões de desequilíbrios energéticos do estômago. Calor no estômago.
um padrão de desequilíbrio energético que gera calor no estômago. Como vai estar a língua do paciente que tem calor no estômago? Vermelha, mostrando que tem calor ali na língua. Outra forma de apresentar calor, petequias, saburra, amarela. Formas que mostram que tem calor no estômago. E o que pode gerar então calor no estômago? Alimentos quentes. Cigarro. Cigarro também gera calor no estômago. Tá? E quais pontos que ajudam a melhorar o calor do estômago? Quais os pontos que melhoram o calor do estômago? Ó, ponto mu alarme, terra, regula ti, nutre os fluidos, melhora a matéria-prima para sangue e energia dinhe. Exatamente. Certo? Então, pontos como estômago 21, retira, né, calor do estômago. Retira calor do estômago. VC13. Tá? VC13 também melhora a rebelião do Ti, a ascensão do Ti. Então, se você tem muito calor no estômago, você pode ter queimação, pode ter refluxo, pode ter náuseas, pode ter vômitos. Então, ele melhora a descendência do Ti do estômago. Tá? VC13. Estômago 44 também diminui calor do estômago. Tá? Estômago 45, ele melhora a mente. Se melhora a mente, melhora hábitos alimentares. Melhora hábitos alimentares. Tá? Baço 6, VC12, tá? E pericárdio 6. Também são pontos que melhoram a rebelião do Ti e melhora também o padrão mental. O padrão mental dos seus pacientes. Tá? Para melhorar o padrão de calor no estômago. Tá? Outro padrão de desequilíbrio energético do estômago é o frio. Frio no estômago. Se nós temos um padrão de calor no estômago, nós vamos ter um padrão de frio no estômago, que também pode vir por conta desse processo de hábitos alimentares. Só que agora, para frio, você vai ter uma preferência por alimentos frios. Alimentos frios. De natureza frio. Tá? Ó, o calor do estômago sobe para o coração também ou só o calor dos rins? Pessoal, entenda de uma vez por todas. Todos os órgãos e vísceras interferem uns nos outros. Então, o calor do estômago ele pode ir para o coração, para os rins, para o fígado, para a vesícula, para todo mundo. Lei de geração, lei de dominância, lei de contradominância. Tá? Tudo isso. Faço didaticamente aqui separado por órgãos e vísceras, mas na prática isso tudo vai estar se combinando. Tá? Show? Então, a língua desse paciente que tem frio, ele vai ter uma saburra branca. Saburra branca. Tá? E quais os pontos que nós podemos utilizar para melhorar o padrão de desequilíbrio de um frio do estômago? Tá? Ó, o ponto estômago 21, ele retira calor. O ponto estômago 21, ele retira calor. Então, se eu usar o ponto estômago 21 com moxa, ele vai melhorar o padrão de frio. Porque você vai estar dando calor nesse ponto. Tá? Então, estômago 21 com moxa. O baço 4 é um ponto que gera desobstrução. Melhora, diminui a obstrução. Ele melhora a densidade energética. O frio gera estagnação. O frio gera estagnação. Então, baço 4. VC13. VC13 também é um ponto muito importante, porque ele melhora a rebelião do Ti. Rebelião do Ti. Tá? Ponto estômago 34. Ponto estômago 34 é um ponto de acúmulo. Então vocês vão ver que na patologia de frio, nós vamos ter muitas características de estagnação. O frio pode gerar estagnação. Então uma das formas de melhorar o padrão de frio é diminuir a estagnação. Show? Nossa aula de hoje com fundo sonoro, chorinho do Romeu. E por fim, nós vamos ter um outro padrão de desequilíbrio, né? Que é a estagnação de sangue. Se nós temos um padrão
de estômago que retira a matéria-prima, que pega a matéria-prima para formar, né, líquidos orgânicos, formar sangue, e nós temos então um padrão de frio que gera estagnação, essa estagnação pode chegar no sangue, gerando um padrão de desequilíbrio energético de estagnação de sangue, onde? No estômago. No estômago. E como vai estar a língua desse paciente que tem estagnação de sangue? Arroxeada. Arroxeada. Vai estar arroxeada. Tá? E essa é uma condição de cronicidade. Cronicidade. Porque para ter uma estagnação de sangue no estômago, ele já passou por um momento de deficiência de Qi, que gerou um frio interno, que gerou uma estagnação de Qi, que gerou uma estagnação de sangue. Tá? Então é um padrão crônico de difícil tratamento. E aqui nós temos um padrão muito importante. Nós temos um padrão muito importante. Toda vez que nós temos um padrão de desequilíbrio do sangue, ele vem energeticamente por conta de uma indecisão. A indecisão gera frustração. A frustração gera raiva e irritabilidade. A raiva e a irritabilidade gera mágoa. E a mágoa gera rancor. Um nível de cronicidade de um padrão de desequilíbrio do sangue. Tá? Então, quando nós já chegamos num padrão de estagnação de sangue, nós já temos um padrão mental de mágoa e rancor. Por isso que ele é um padrão crônico. Por isso que é um padrão crônico. Certo? E aí, então, nós precisamos, além de melhorar a estagnação de sangue, nós precisamos regular esse padrão mental. E para regular esse padrão mental, que é a raiz do problema, de um desequilíbrio do sangue, nós podemos sim fazer, né, aqui nesse caso, a dessensibilização da terra para tirar a estagnação e da madeira para melhorar a circulação de sangue, melhorar o padrão de desequilíbrio da mágoa e do rancor. Show? Além de tudo isso, nós podemos utilizar os pontos VC10, que ele melhora a diluição do Qi, ele melhora a diluição do Qi para tirar essa estagnação e diminuir essa estagnação de sangue. Tá? Estômago 21, que remove as obstruções. Tá? O ponto estômago 34, né, que é um ponto de acúmulo, também auxilia nesse padrão de diminuir as obstruções, diminuir as estagnações. O próprio ponto baço 10, que coordena o sangue, tá? Regula o sangue, melhora a regularidade do sangue. E os pontos bexiga 17 e o bexiga 18, que também vão remover a estagnação e também, né, remove a estagnação tanto de Qi quanto de Xue. Tanto a estagnação de energia quanto a estagnação de sangue. Show? Fez sentido isso aí para vocês? Percebem o quanto pode ser muito mais aprofundado todo esse processo mental dos padrões de desequilíbrios energéticos dos órgãos e das vísceras? Acho que ficou muito evidente, né, nessas aulas de desequilíbrios dos padrões, o quanto as questões mentais, elas estão interligadas, elas estão geralmente ocultas aos nossos olhos na nossa avaliação. E se você entende que as questões mentais, elas podem estar ocultas aos nossos olhos, e você entende isso e aprende a fazer a anamnese e o diagnóstico desses padrões mentais, você vai ter os melhores resultados com a acupuntura. Por isso que, mais uma vez, eu te convido a entender de forma profunda, a fazer a anamnese, diagnóstico energético e emocional e seguir uma linha terapêutica de alta eficiência, de uma limpeza profunda das emoções dentro da medicina tradicional chinesa. Então, estão abertas as inscrições para o curso de acupuntura na inteligência emocional. O link está na minha bio, ou me chame no direct que eu te mando o link para você entrar com um desconto imperdível e começar 2024
dominando o tratamento da causa dos padrões de desequilíbrio, seja agudos ou crônicos, de qualquer patologia dentro da medicina chinesa, que é trabalhar a causa exata desses padrões de desequilíbrios. Tá? Tratar a causa. Não é ficar colocando agulhas na pontinha do iceberg. É você conseguir enxergar o seu paciente na sua forma temperamental, comportamental, na sua forma consciencial e até mesmo no seu inconsciente, tratando as emoções desse paciente. Tá? Então, sejam muitos bem-vindos, tá, ao nosso curso de acupuntura na inteligência emocional, que estão com as inscrições abertas. Mais de 70% das vagas já foram preenchidas. Você não pode perder esse curso. Está nas suas mãos, está com a oportunidade aberta. Você pode fazer parte dessa turma agora. Me chame no direct que eu te passo todos os detalhes, tá? No mais, eu volto aqui na quinta-feira com mais um padrão de desequilíbrio de uma víscera, tá? Amanhã, possivelmente, eu também entro aqui para falar, mostrar, né, dentro do curso o que é que vocês vão ter, tá? Fichas de anamnese, padrões de desequilíbrios, tá? Vocês vão ter testes para vocês fazerem com seus pacientes, testes de inteligência emocional, de sabotadores, para saber quem está sabotando esse paciente seu mentalmente para você seguir a melhor linha terapêutica, testes de estresse que geram um padrão de desequilíbrio mental, tá? Tudo isso você vai ter dentro do curso, tá? Sem falar em métodos de limpeza de emoções que você vivenciou desde o período que você estava no ventre da sua mãe, métodos de limpeza profunda de cada uma das 5 emoções, dos 5 elementos, dos 5 movimentos dentro da medicina chinesa. Então você não pode perder esse curso, você é meu convidado de honra. Me chame no direct que eu te passo o link. Um grande abraço, um excelente dia e estamos sempre juntos. Tchau, tchau, pessoal.